Caro público, se a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são a fonte do amor incondicional, da grande redenção e da verdade eterna, então a oposição a eles é uma aliança sombria, um símbolo de engano e caos. É a Trindade profana, Satanás, o Anticristo e o falso profeta. Essas não são apenas as forças que causam turbulência no mundo, mas também a personificação da oposição feroz ao plano de salvação de Deus. Essas santíssimas trindades não são apenas personagens nas páginas do livro do Apocalipse, mas simbolizam todas as tentativas de enganar, controlar e afastar a humanidade da luz de Deus. Eles são um poderoso alerta para a batalha final, um confronto no qual ninguém pode ficar parado. É uma luta entre a verdade e a mentira, entre a luz e as trevas, onde o destino de cada alma será decidido. Então, o que torna o poder destrutivo da Santíssima Trindade? Como eles operam para enganar o mundo? Como podemos reconhecer e permanecer firmes contra suas armadilhas? A história começa com a imagem de Satanás, retratado como um dragão vermelho gigante com 7 cabeças e 10 chifres, um símbolo de poder, crueldade e ódio profundo. Esta imagem é uma reminiscência da serpente no Jardim do Éden, onde Satanás enganou Eva com promessas vazias, abrindo o caminho para uma longa guerra contra Deus. No livro de Apocalipse, Satanás não é apenas um inimigo de Deus, mas também o chefe de uma grande estratégia para enganar o mundo inteiro, trazendo almas caídas para a destruição eterna. O assustador é que Satanás não age sozinho. Ele tem 2 aliados poderosos, o Anticristo e o falso profeta, que não apenas se disfarçam de deuses, mas também usam seu poder político, religioso e falso de milagres para distrair a humanidade. Faça uma pausa e pondere. Se confiarmos na salvação por meio de Jesus, seremos fortes o suficiente para identificar e resistir aos enganos sutis da Santíssima Trindade? O Anticristo, a besta do mar, parece glorioso e poderoso, mas por trás dele estão conspirações sombrias, a criação de um novo sistema mundial, onde aqueles que não carregam a marca de 666 não serão capazes de comprar ou sobreviver. Este não é apenas um ícone, este é um aviso. Os estudiosos teológicos apontaram que o Anticristo é a personificação das forças que se opõem a Deus ao longo dos tempos, e nos últimos dias sua presença atingirá seu clímax, levando o mundo inteiro ao erro. O falso profeta, a besta da terra, era igualmente perigoso. Com uma aparência gentil como um cordeiro, mas um discurso cruel como um dragão, representa um engano religioso, usando o nome da fé para levar as pessoas a adorar o Anticristo. Os falsos milagres que ele realiza, como trazer a besta à vida, farão com que muitas pessoas acreditem erroneamente que esse é o poder real. Isso lembra a história do faraó e os falsos milagres das bruxas egípcias em Êxodo. Os falsos profetas, como aqueles feiticeiros, são apenas instrumentos de grande engano contra a verdade de Deus. Mas lembre-se, não importa quão grande seja a escuridão, a luz de Deus nunca será extinta. A Santíssima Trindade pode ser descrita como uma grande tempestade, varrendo aqueles que não depositam fé em Jesus. Mas o livro do Apocalipse afirma que a vitória final pertence a Ele. Satanás será lançado no lago de fogo eterno, e seus seguidores sofrerão o mesmo destino. Enquanto isso, aqueles que são leais a Deus entrarão na Nova Jerusalém, onde não haverá mais sofrimento, lágrimas ou trevas. Público mais velho, cada um de nós enfrenta uma pergunta importante. Estamos dispostos a enfrentar os desafios dos últimos dias e nos apegar à fé para receber a vida eterna? Hoje, convido você a explorar a história da Trindade profana, a fim não apenas de entender seu perigo, mas também de fortalecer nossa fé e nos preparar para a nossa jornada eterna com Deus.
Não se esqueça de sintonizar o vídeo até o final para aprender as profundas lições do Apocalipse e reconhecer como viver com esperança e lealdade a Deus. Vamos começar. A natureza da Trindade profana. Satanás, o Anticristo e o falso profeta são descritos no livro do Apocalipse como uma força sombria que confronta a Santíssima Trindade de Deus. Para cada aspecto da santidade de Deus, a Trindade profana cria uma versão distorcida e enganosa que visa afastar a humanidade da luz da verdade. Para entender a natureza da Trindade profana, precisamos dar uma olhada mais profunda nos papéis e ações de cada personagem por meio de palavras bíblicas e comentários teológicos. Por meio dele, reconheceremos a brutalidade e a sofisticação dessas pessoas que não apenas buscam destruir almas, mas também tornam tudo sagrado objeto de ridículo e distorção. Esta batalha não é apenas uma história das forças do nada, mas uma advertência a todo crente sobre o engano final. Um teste para a humanidade demonstrar lealdade e confiança em Deus. 1. Satanás, o antigo inimigo da humanidade. Satanás, o chefe da Trindade profana, não é apenas uma figura familiar para os amantes da Bíblia, mas também a personificação da oposição e do engano desde o início da história humana. Desde o livro de Gênesis, ele apareceu na forma de uma serpente com uma voz cheia de encantamento, semeando na mente de Eva as promessas de sabedoria e poder, fazendo-a duvidar dos ensinamentos de Deus. Você não morrerá, declarou ele, abrindo a porta para o pecado e a queda da humanidade. Esse evento não apenas marcou o primeiro fracasso do homem em obedecer a Deus, mas também revelou a verdadeira natureza de Satanás. O enganador, aquele que conspirou para usurpar o lugar exclusivo de Deus no coração da humanidade. Quando se trata do livro de Apocalipse, a imagem de Satanás se torna mais clara, simbólica e poderosa. Ele é retratado como um dragão vermelho gigante, com 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas na cabeça, uma imagem aterrorizante de rebelião e destruição. Satanás não é apenas uma oposição direta a Deus, mas também um manipulador da história humana, usando nações, poder e pessoas para realizar sua vontade. Ele estava por trás das conspirações para enganar, incitar a rebelião e levar muitas pessoas ao caminho da destruição. Em cada estágio da história, ele mudou de forma e estratégia, mas seu único objetivo permaneceu o mesmo: sabotar o plano de salvação de Deus e arrastar a humanidade para as trevas. A imagem de Satanás, como um dragão em Apocalipse capítulo 12, também enfatiza sua loucura e brutalidade. Ele tentou engolir a criança que a mulher deu à luz, uma imagem que muitos interpretaram como Jesus. Embora Satanás tenha falhado nesse esforço e tenha sido expulso do céu pelo arcanjo Miguel, ele não desistiu. Satanás continua a assediar a humanidade, especialmente aqueles que são leais a Deus. Demonstram-no as grandes tempestades que sopra pelo mundo, desde guerras, perseguições, até as tentações pessoais que cada crente enfrenta. As ações de Satanás não se limitam a ataques diretos ou violência pública, mas ele também é conhecido como um mestre do engano e da manipulação. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, o apóstolo Paulo dá uma advertência de peso. O próprio Satanás se transformou em anjo de luz. Este versículo revela uma verdade perigosa. Satanás não apenas usa medo ou coerção para alcançar seus objetivos, mas também usa charme e falsas aparências para atrair as pessoas para longe de Deus. Ele sabe como esconder a natureza sombria por trás da casca da bondade, tornando o pecado atraente e aparentemente inofensivo, tornando mais fácil para as pessoas caírem sem perceber.
Uma ilustração clara disso é a história do rei Salomão, que certa vez recebeu sabedoria incomparável e um reino próspero de Deus. No entanto, a sabedoria que ele possuía não poderia protegê-lo das armadilhas sutis que Satanás preparou. Salomão, em vez de permanecer absolutamente leal a Deus, ficou fascinado com a beleza e atratividade das deusas gentias. Seu compromisso com os costumes pagãos, a construção de templos para outros deuses e seu amor por esposas estrangeiras levaram ao enfraquecimento de sua própria fé. A queda de Salomão não foi apenas um fracasso pessoal, mas também levou ao declínio do reino de Israel, levando à divisão e perda em toda a nação. Essa é uma demonstração clara de como Satanás trabalha. Ele não precisa causar destruição imediata, mas tenta pacientemente, pouco a pouco, fazer com que as pessoas abandonem suas crenças e valores. As ações de Satanás mostram que ele busca não apenas resistir a Deus pela força, mas também por engano sutil, de modo que mesmo as pessoas mais sábias, os escolhidos, também podem cair se não permanecerem firmes na fé. A história de Salomão é um poderoso lembrete de que ninguém está imune à tentação, não importa quão bom seja seu começo. Isso nos chama a ficar despertos e confiar na orientação de Deus para ficar longe das armadilhas que Satanás armou. Ao longo dos tempos, Satanás continuou a se transformar, aproveitando-se tanto do medo quanto da atração, para realizar sua intenção de afastar a humanidade da luz da verdade. Ele é uma fraude engenhosa, mas a promessa de Deus nos dá forças para superar todos os seus esquemas. 2. O Anticristo, a besta do mar. O Anticristo, ou Anticristo, é a segunda figura da Trindade profana e é descrito em Apocalipse capítulo 13 como uma besta que se ergue do mar, um símbolo do caos e do poder mundial. Esta besta carrega uma imagem aterrorizante com 10 chifres e 7 cabeças, simbolizando o poder político e militar espalhado por todo o mundo. Cada chifre é coroado, representando os líderes e reinos que se aliarão a ele na luta contra Deus. Em cada extremidade havia títulos blasfemos, declarações públicas e desdenhosas do nome de Deus, expressando a natureza conflituosa do Anticristo. De acordo com estudiosos teológicos, o Anticristo não é apenas um indivíduo específico, mas também representa um sistema político, religioso e social que se rebela contra Deus. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 3, a Bíblia diz: uma de suas cabeças parecia estar gravemente ferida, mas a ferida mortal estava curada. Isso é entendido como um ato de falsificação da ressurreição de Jesus, encenado para enganar a humanidade, deixá-la maravilhada e se voltar para adorá-lo. O Anticristo realizará muitos falsos milagres, usando esse poder para consolidar o poder e atrair as pessoas para a adoração não apenas de si mesmo, mas também de Satanás, que está por trás da concessão de poder. Um exemplo prenúncio das ações do Anticristo é a história do rei Nabucodonosor no livro de Daniel. Ele ergueu uma enorme estátua de ouro e ordenou que todos no reino se curvassem a ela. Aqueles que se recusaram foram condenados à morte, um ato que simbolizava a opressão religiosa e política. Essa é a premissa para as ações do Anticristo, que imporá um sistema global de adoração e perseguirá ferozmente qualquer um que se atreva a se opor. O capítulo 13 de Apocalipse também menciona o sinal 666, o sinal do Anticristo, que todas as pessoas do mundo devem receber se quiserem comprar ou existir. Este sinal não é apenas um símbolo físico, mas também uma declaração espiritual, de que aqueles que o aceitarem serão vistos como abandonando Deus e jurando lealdade a Satanás. O sistema do Anticristo não apenas manipula a economia e a política, mas também quer assumir o controle total das almas das pessoas,
forçando-as a abandonar sua fé e entrar no caminho da destruição. A história do Anticristo em Apocalipse não é apenas um aviso sobre um futuro caráter ou sistema, mas também um lembrete para cada crente da sofisticação e do perigo do engano. Falsos milagres, falsas promessas de poder e segurança, todos visam afastar as pessoas de Deus. As ações do Anticristo, desde a falsificação de milagres até a compulsão de adoração, não apenas mostram desafio a Deus, mas também são um teste final da humanidade. No entanto, a Bíblia também promete que o reinado do Anticristo será temporário. Quando Jesus retornar em glória, todo o poder do Anticristo e de Satanás será completamente destruído. 3. Falso profeta, estátua da besta da terra. Se o Anticristo representa o poder político, então o falso profeta é aquele que une o poder religioso e político, aperfeiçoando a Santíssima Trindade com engano sutil e cruel. O falso profeta é descrito em Apocalipse capítulo 13 como uma besta da terra, com 2 chifres como um cordeiro, mas falando como um dragão. Essa imagem reflete sua natureza de 2 lados. Sua aparência gentil e santa é como um pastor, mas suas palavras estão cheias de mentiras e maldade, revelando a verdadeira natureza de Satanás. Os estudiosos teológicos argumentam que esses 2 chifres podem representar os 2 sistemas de poder, religioso e político, que o falso profeta usou para atingir seus objetivos. O falso profeta não é apenas um dependente do Anticristo, mas desempenha um papel central na consolidação do poder do Anticristo, por meio de falsos milagres e atos enganosos. Um dos milagres mais importantes que ele realizou foi trazer uma imagem do Anticristo à vida e falar, fazendo com que todas as pessoas do mundo o adorassem. Apocalipse capítulo 13, versículo 15. Este milagre não só engana a humanidade, mas também nos lembra as ações das bruxas da corte do faraó, que imitaram os milagres de Moisés em Êxodo. Como aqueles feiticeiros, o falso profeta usou falsos milagres para convencer o mundo de que o Anticristo era o supremo e digno de adoração. Não parando em milagres, o falso profeta também usou a fé como uma arma poderosa para justificar suas ações. Ele criou um sistema religioso global que girava em torno do Anticristo, forçando as pessoas a obter a marca 666 na testa ou nas mãos, como um símbolo de lealdade. Essa marca não representa apenas uma traição a Deus, mas também uma ferramenta de controle social e econômico. Aqueles que se recusarem a receber a marca não serão capazes de comprar ou sobreviver em um mundo dominado pelo Anticristo e pelo falso profeta. O falso profeta é o epítome do engano religioso, aquele que usa cultos, crenças e milagres para encobrir suas más intenções. Ele não apenas convocou a adoração do Anticristo, mas também criou um ambiente no qual todas as formas de oposição foram suprimidas pela perseguição e pelo sofrimento. Ao fazer isso, ele garantiu que todo o sistema político, econômico e religioso funcionasse como uma ferramenta para se opor a Deus e levar a humanidade ao caminho da destruição. A natureza enganosa e destrutiva da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade não apenas causa destruição material em todo o mundo, mas também cria uma séria destruição espiritual, com o objetivo de subverter a fé e levar a humanidade à falsa adoração. No livro do Apocalipse, a trindade profana consistindo de Satanás, o Anticristo e o falso profeta é retratada como fraudadores engenhosos. Eles não apenas usam o poder da violência, mas também imitam sutilmente os atributos e as ações de Deus para enganar a humanidade. Satanás afirma ser o governante supremo, imitando o papel do Pai.
O anticristo afirma ser um falso salvador, em oposição ao Filho, e o falso profeta age como o falso Espírito Santo, realizando falsos milagres para consolidar o poder do anticristo. Essa personificação não apenas causa confusão, mas também leva muitas pessoas a um caminho sombrio, longe da luz da verdade. No entanto, a Bíblia também afirma que o poder da Santíssima Trindade é limitado. Eles só podem operar temporariamente e, eventualmente, seu engano será exposto. Na batalha final, a vitória não pertence às trevas, mas ao Deus Todo-Poderoso. O Apocalipse deixa claro que Satanás, o anticristo e o falso profeta serão totalmente derrotados, lançados no lago de fogo eterno, e a ordem de justiça de Deus será restaurada. Ao entender a natureza de Satanás, do anticristo e dos falsos profetas, não estamos apenas cientes do perigo que eles representam, mas também somos encorajados a viver fiel e firmemente na fé. Estratégia e operação da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade não apenas possui a essência da rebelião e brutalidade, mas também possui estratégias sofisticadas para alcançar o objetivo final: enganar a humanidade e resistir a Deus. Em vez de atacar diretamente, eles usam um esquema enganoso elaborado que recria as características e ações de Deus de maneira distorcida para atrair e controlar os humanos. Nesta sessão, exploraremos suas 3 estratégias principais: imitar a Deus, controlar até a marca de 666 e travar guerra contra aqueles que são leais a Deus. 1. Estratégias para imitar a Deus, falsos milagres e falsas restaurações. A imitação é uma das armas mais perigosas e sofisticadas usadas pela Santíssima Trindade para enganar a humanidade. Uma estratégia contra a qual a Bíblia adverte claramente. Satanás, o cabeça da Trindade profana, não hesita em transformar-se em anjo de luz. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Revestindo-se de santidade e luz, mesmo que a verdadeira natureza seja o engano e o pecado. Essa tática não para por aí, mas é implantada através das ações do anticristo e do falso profeta, criando um sofisticado sistema de falsificação projetado para perturbar a fé da humanidade. Em Apocalipse, a restauração artificial do anticristo é uma demonstração clara dessa estratégia de imitação. Uma de suas cabeças parecia estar gravemente ferida, mas a ferida fatal foi curada. Apocalipse, capítulo 13, versículo 3. Este ato não é apenas um milagre falso, mas também uma tentativa ousada de simular a morte e ressurreição de Jesus Cristo, um evento central na fé cristã. Por meio dessa falsificação, o anticristo procura se afirmar como um falso Messias, seduzindo a humanidade a acreditar que ele tem poderes divinos. Essa imitação não é apenas um truque da Santíssima Trindade, mas também a ferramenta mais sofisticada de engano, pois esconde sua natureza sombria sob o disfarce de falsa santidade. Em vez de usar a violência para coagir, eles manipulam as emoções, crenças e piedade das pessoas, tornando mais fácil para elas caírem na armadilha da falsa adoração. Este ato não é apenas visualmente enganoso, mas também cria uma falsa sensação de admiração e adoração no coração. Imagine, se você testemunhasse uma pessoa que parecia estar morta, mas milagrosamente se recuperou, como você reagiria? Ao longo da história, vimos figuras como o rei Nabucodonosor, que ergueu uma estátua de ouro e pediu às pessoas que adorassem. Também usaram grandeza e falsos milagres para atrair a lealdade da humanidade. Daniel capítulo 3, versículo 1 a 6. Da mesma forma, o anticristo confia nessas ações simbólicas para consolidar seu poder, afastar o mundo de Deus e colocar sua confiança nele. O falso profeta, um poderoso aliado do anticristo, foi quem realizou outros falsos milagres para fortalecer a posição do anticristo.
Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 13 ao 14, vemos ele realizando grandes milagres, fazendo cair fogo do céu à terra diante dos homens, e usando-os para enganar os habitantes da terra. Este é o mesmo engano que os feiticeiros egípcios fizeram em Êxodo, quando imitaram os milagres de Moisés para convencer o faraó de que o poder de Deus não era único. Êxodo capítulo 7, versículo 10 ao 12. Falsos milagres são ferramentas poderosas que a Santíssima Trindade usa para cobrir os olhos da humanidade, fazendo com que ela caia na falsa adoração. 2. A marca 666 e o controle econômico. Outra estratégia importante da Santíssima Trindade é a imposição da marca 666, símbolo mais mencionado quando se fala em Apocalipse. Essa marca não é apenas uma manifestação de obediência ao Anticristo, mas também uma ferramenta de controle econômico brutal. Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 ao 17, reza: Faz também com que todo homem, tanto pequeno como grande, rico e pobre, livre ou escravo, receba uma marca na sua mão direita ou na testa, que ninguém pode comprar ou vender sem ela. A marca 666 não é apenas um símbolo de lealdade ao Anticristo, mas também uma ferramenta de controle total, não deixando ninguém para trás. Dos ricos e poderosos aos pobres, ninguém pode escapar da rede econômica estabelecida pelo Anticristo e pelo falso profeta. Essa marca é uma reminiscência de um sistema totalitário de controle, onde todos os aspectos da vida humana, do financeiro ao espiritual, estão ligados à submissão ao Anticristo. Isso lembra a história de José em Gênesis? Quando a fome assolou o Egito, José instituiu um sistema estrito de controle de alimentos, forçando as pessoas a trocar propriedades por alimentos. Gênesis capítulo 41, versículos 56 a 57. No entanto, ao contrário de José, que fez isso para salvar a vida das pessoas, o Anticristo usou esse sistema de controle para forçar a humanidade a se curvar ao seu poder. Muitos estudiosos teológicos, como John Walvoord, apontaram que o sinal 666 é um símbolo de falsa perfeição, um número que nunca atinge a perfeição do número 7, o número que simboliza Deus. Aceitar essa marca não é apenas uma rejeição de Deus, mas também um compromisso de submissão completa ao Anticristo. Isso cria uma linha clara entre aqueles que são leais a Deus e aqueles que seguem a Santíssima Trindade, levando a sérias consequências nos mundos físico e espiritual. No entanto, a Bíblia também enfatiza que a marca do Anticristo é temporária, enquanto o sinal de Deus é o sinal da vida eterna. Apocalipse capítulo 7, versículo 3, nos lembra que Deus também coloca uma marca na testa de seus servos fiéis, protegendo-os da destruição nos últimos dias. Isso nos encoraja a lembrar que, embora o controle do Anticristo possa parecer onipotente, ele nunca pode superar o poder e a proteção de Deus. 3. Faça guerra contra os santos. A estratégia final e mais direta da Santíssima Trindade é travar guerra contra os santos, que são fiéis a Deus e não sucumbem ao Anticristo. Apocalipse capítulo 13, versículo 7 diz: Ele recebeu poder para derrotar os santos e governar sobre toda tribo, povo, língua e nação. Esta foi uma perseguição sem precedentes na história, onde todas as formas de resistência foram brutalmente reprimidas. Na história bíblica, há muitos exemplos de perseguição semelhantes aos profetizados sobre o fim do mundo, e a história do profeta Elias é uma das mais marcantes. Elias, um dos grandes profetas de Deus, viveu durante uma época em que a adoração a Baal era generalizada sob o governo do rei Acabe e da rainha Jezabel. Elias não apenas ousou desafiar os falsos profetas de Baal, mas também confrontou abertamente Acabe, denunciando seu pecado e apostasia.
O evento no Monte Carmelo, 1 Reis, capítulo 18, foi o ponto culminante da missão de Elias, onde ele pediu a Deus que realizasse milagres, fazendo com que fogo descesse do céu e queimasse o sacrifício, provando a supremacia de Deus para todo o Israel. No entanto, após essa vitória, Elias enfrentou uma feroz perseguição de Jezabel, que jurou matá-lo a todo custo. Elias teve de fugir para o deserto, sentindo-se solitário, cansado e até mesmo desesperado, ao confessar a Deus: "Basta, ó Jeová, tira-me a vida, porque não sou mais do que meus pais." 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. No entanto, em sua fraqueza, Elias recebeu apoio de Deus por meio de comida, água e encorajamento, o que o ajudou a continuar sua jornada. Elias é o epítome dos santos apocalípticos que ousaram enfrentar o engano e o poder perverso, apesar dos perigos. Sua história não é apenas um testemunho da perseguição, mas também um lembrete de que Deus está sempre com e fortalece aqueles que são leais a Ele. A Santíssima Trindade não agiu sozinha. Eles expandiram seu poder por meio da cooperação com reis terrenos, formando uma aliança global contra Deus. Apocalipse capítulo 17, versículo 12 a 13 diz: 10 chifres, 10 reis ainda não receberam o reino, mas em 1 hora eles receberão o direito de governar com a besta. Eles unanimemente entregam seu poder e autoridade à besta. Esta é a imagem de um mundo unido, não na adoração a Deus, mas na traição a Ele. A verdade indiscutível é que não importa quão sofisticada e perigosa seja a estratégia da Santíssima Trindade, a Bíblia afirma que seu poder é temporário. A presença dos santos, que rejeitaram o sinal 666 e se apegaram à fé, é um testemunho do poder duradouro da lealdade a Deus. Eles nos lembram que, apesar da perseguição, a luz de Deus nunca se extingue. As estratégias da Santíssima Trindade são um alerta para estarmos espiritualmente preparados, permanecermos fiéis e prontos para enfrentar grandes desafios. A vitória final não pertence às trevas, mas a Deus e àqueles que são leais a Ele. Significado simbólico na história e no futuro. No livro do Apocalipse, símbolos poderosos como as 7 cabeças, os 10 chifres, o oceano e o deserto, não são apenas imagens metafóricas, mas também contêm mensagens profundas relacionadas à história, ao futuro e ao relacionamento da humanidade com Deus. Para os cristãos mais velhos, essas imagens não apenas evocam memórias de histórias familiares na Bíblia, mas também nos lembram de lições que precisam ser ponderadas em nossa jornada de fé. 1. 7 cabeças e 10 chifres, símbolo de reinos que se rebelam contra Deus. A imagem de 7 cabeças e 10 chifres aparece muitas vezes no livro de Apocalipse, especialmente em relação à besta do mar. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Os teólogos argumentam que as 7 cabeças representam os 7 reinos que se rebelaram ou se rebelarão contra Deus, enquanto os 10 chifres representam seu poder político e militar. Estes não são apenas símbolos abstratos, mas também refletem as dinastias da história humana. Virando as páginas da Bíblia, vemos que a rebelião contra Deus começou no Antigo Egito. O Egito, o primeiro reino na cadeia de 7 reinos, é conhecido pela rejeição obstinada de Deus pelo faraó, quando Moisés veio resgatar os israelitas. Êxodo capítulo 5, versículo 2. A arrogância do faraó, que se via como um deus, foi a primeira imagem de um reino que desafiou o poder supremo de Deus. Isso foi seguido pela Assíria, Babilônia e Medo-Pérsia, impérios que não apenas perseguiram civis, mas também atacaram diretamente a fé cristã. Babilônia, durante o reinado do rei Nabucodonosor, é um bom exemplo. Ele ergueu uma enorme estátua de ouro e ordenou que todo o povo a adorasse, ameaçando a vida de 3 jovens fiéis, Sadraque, Mesaque e Abednego,
Daniel, capítulo 3. Esse ato de desafio a Deus estabeleceu um padrão para reinos rebeldes posteriores. Estudiosos como John Walvoord explicam que as 7 cabeças não apenas representam os reinos da história, mas também estão associadas aos reinos que virão no futuro. Em particular, os chifres da besta representam os 10 reis ou líderes que cooperarão com o anticristo nos últimos dias. Apocalipse capítulo 17, versículo 12 a 13. Essa combinação cria um sistema global sem precedentes, construído sobre traição e rebelião contra Deus. Os 10 chifres, um símbolo de poder político, mostram sua vasta influência entre nações e líderes mundiais. Eles representam os poderes políticos que Satanás usa para realizar sua intenção de controlar e oprimir a humanidade, mostrando que ele não apenas manipula no reino espiritual, mas também penetra profundamente nas estruturas de poder mundanas. As 7 coroas nas cabeças dos chifres indicam a falsa dominação de Satanás, uma imitação ousada destinada a refletir o verdadeiro poder de Deus. Enquanto as coroas de Deus simbolizam o poder santo e a justiça, as coroas de Satanás simbolizam o engano e a crueldade. Ele afirma ser o governante supremo, mas na realidade sua dominação é temporária e cheia de instabilidade, construída sobre uma base de engano e rebelião. A imagem dos 10 chifres e das 7 coroas fala não apenas do poder político, mas também da natureza arrogante e usurpadora de Satanás. 2. Oceano, um símbolo do caos. Na Bíblia, o oceano é frequentemente usado para simbolizar o caos, a instabilidade e a mudança imprevisível da humanidade. Apocalipse capítulo 13, versículo 1, descreve a besta surgindo do mar, simbolizando a aparição do anticristo entre os povos perturbados. Isso reflete o fato de que as forças que se opõem a Deus muitas vezes emergem do caos, quando a humanidade está desorientada e busca a salvação errada. Antes de Deus restaurar a ordem por meio da aliança com Noé, o mundo havia se corrompido e toda a ideia no coração dos homens era má. Gênesis capítulo 6, versículo 5. As águas do dilúvio, das fontes abissais e das janelas do céu, Gênesis capítulo 7, versículo 11 a 12, não eram apenas punição, mas também um símbolo de caos e desordem absoluta. Mas então, Deus restaurou a ordem salvando Noé e sua família, fazendo uma aliança de que ele nunca mais destruiria o mundo com o dilúvio, como um lembrete de sua misericórdia. A imagem da água no livro do Apocalipse evoca o mesmo caos, mas desta vez é onde o oceano, símbolo de instabilidade e de um mundo desorientado, se torna o ambiente para o anticristo e a Santíssima Trindade subirem. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 1, a besta se levanta do mar, simbolizando um sistema de poder que vem do caos do mundo. O mar aqui não é apenas água física, mas também um símbolo de uma humanidade desesperada, afogada no pecado e sendo tentada por forças do mal. Os teólogos também associam imagens oceânicas a convulsões políticas e sociais. Eles apontam que o anticristo usará o caos global para introduzir uma solução controlada que atrairá a humanidade para a adoração. No entanto, em contraste com esse caos, a Bíblia enfatiza que Deus é o mantenedor da ordem. O Salmo capítulo 89, versículo 9 diz: "O Senhor domina sobre o tumulto do mar. Quando as ondas se levantaram, o Senhor fez silêncio." Essa promessa nos lembra que não importa o quão caótico o mundo possa ser, Deus é um refúgio seguro para aqueles que são leais a Ele. 3. O deserto, um símbolo da proteção de Deus. Em contraste com a imagem do oceano, está a imagem do deserto, onde não apenas simboliza a esterilidade, mas também onde Deus fornece proteção e nutrição para seu povo. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 6,
A mulher, muitas vezes entendida como representando os israelitas ou a igreja, é levada para o deserto, onde é ressuscitada por 1260 dias do ataque do dragão, Satanás. Esta imagem é uma reminiscência da história dos israelitas em sua jornada do Egito para a Terra Prometida. Durante seus 40 anos no deserto, Deus os protegeu de seus inimigos, forneceu-lhes maná para alimentá-los todos os dias e os conduziu através da coluna de nuvem e da coluna de fogo. Êxodo capítulo 16, versículo 35, capítulo 13, versículo 21 a 22. O deserto, embora possa parecer difícil e duro, é também onde Deus expressa seu cuidado e poder com mais clareza. No futuro, o Apocalipse enfatiza que o deserto será mais uma vez um refúgio para aqueles que confiam em Deus durante a perseguição da Trindade profana. Estudiosos como William Barclay argumentam que a imagem do deserto representa o isolamento onde os fiéis a Deus podem encontrar proteção contra as tentações e ataques do mundo. Este é um lembrete poderoso de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus sempre fornece um caminho para a salvação. As imagens poderosas do livro de Apocalipse, as 7 cabeças, os 10 chifres, o oceano e o deserto, não são apenas simbólicos, mas também lembretes valiosos da proteção, poder e justiça de Deus na história e no futuro. Para cada símbolo de rebelião, caos e destruição, Deus oferece uma promessa de proteção e esperança para aqueles que são leais a Ele. Quer o mundo seja dominado pelo caos ou enfrente forças que se opõem a Deus, esses símbolos afirmam que Deus ainda está no controle final. Para os cristãos, especialmente os mais velhos que passaram por muitas provações na vida, esse lembrete é uma fonte de conforto e encorajamento para continuar a se apegar à fé, sabendo que a vitória final pertence a Deus. O destino final da Santíssima Trindade. Seu destino foi decidido no livro do Apocalipse. Por meio de uma sequência dramática e profética de eventos, o livro de Apocalipse pinta um quadro claro da batalha do Armagedom, do julgamento justo e da derrota final da Santíssima Trindade. Esta sessão não é apenas a história do fim do mal, mas também uma afirmação segura de que o poder de Deus transcende todas as forças do mal. 1. Batalha do Armagedom. O pico da rebelião. O Armagedom, a batalha final entre o bem e o mal, é mencionado em Apocalipse 16:16 como o lugar onde os reis da terra se reúnem para confrontar Deus no dia de sua grande ira. Muitos estudiosos teológicos, como John Walvoord, explicaram que o Armagedom não é apenas um lugar específico, mas também um símbolo do confronto final entre aqueles que se opõem a Deus e seu povo. Imagine um espetáculo majestoso. Os reis do mundo, sob a liderança do Anticristo, reuniram exércitos de todo o mundo com orgulho e ilusão de que poderiam derrubar o Todo-Poderoso. Mas, como a história do faraó em Êxodo, que ousou desafiar a Deus e ser derrotado por calamidades, o Armagedom é um lugar onde o poder humano é testado e falhado pelo poder absoluto de Deus. O papel dos anjos nesta batalha não pode ser negligenciado. O livro de Apocalipse descreve 7 anjos derramando 7 taças da ira de Deus sobre a terra, trazendo calamidades terríveis. Úlceras malignas, o mar se transformando em sangue, água doce sendo envenenada e escuridão cobrindo. Apocalipse capítulo 16, versículo 1 a 21. Essas pragas não são apenas punição, mas também um alerta final, afirmando que a rebelião contra Deus leva apenas à destruição. Uma das ilustrações mais notáveis do julgamento de Deus é a destruição de Sodoma e Gomorra, registrada em Gênesis, capítulo 19. Essas duas cidades se tornaram símbolos de indizível depravação moral e pecado.
Os gritos de reprovação de Sodoma e Gomorra chegaram ao céu, levando Deus a enviar 2 anjos para investigar e advertir. Esses anjos não apenas serviram como mensageiros de Deus, mas também como protetores da família de Ló, levando-os para fora da cidade antes que a ira descesse. Quando fogo e sal caíram do céu, ambas as cidades foram completamente queimadas, sem deixar vestígios. Este é um testemunho da justiça de Deus, não perdoando pecados, mas ao mesmo tempo mostrando misericórdia quando ele salvou a família de Ló, que foram os únicos que mantiveram seu medo. A imagem da destruição de Sodoma e Gomorra é uma premissa para a batalha do Armagedon no livro de Apocalipse, onde o julgamento de Deus será executado globalmente. No Armagedon, os anjos mais uma vez desempenharam um papel importante. Eles não apenas comunicaram a vontade de Deus, mas também se tornaram praticantes de sua justiça em uma escala sem precedentes. A semelhança entre essas 2 histórias enfatiza a consistência da justiça de Deus ao longo dos tempos. 2. Julgamento justo e castigo eterno. Após a batalha do Armagedon, a trindade profana, Satanás, o anticristo e o falso profeta, enfrentarão um destino final, um julgamento irreversível e majestoso de Deus. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, a Bíblia diz: "A besta que foi levada para a posse com o falso profeta fez milagres diante dele. Ambos foram jogados vivos no lago de fogo que queimava com sal." Essa é a punição final, significando a justiça absoluta de Deus para aqueles que enganaram e afastaram a humanidade dele. O anticristo e o falso profeta não são apenas destruídos, mas também permanentemente isolados da presença de Deus. O lago de fogo, como observaram teólogos, incluindo William Barclay, não é apenas um lugar de castigo físico, mas também um símbolo de isolamento completo e permanente da graça e misericórdia de Deus. Este é o resultado mais aterrorizante, onde não há chance de redenção nem restauração, apenas escuridão e dor eternas. Aqueles que foram lançados no lago de fogo rejeitaram deliberadamente a graça de Deus e escolheram o caminho de se opor a ele até o fim. Este é o preço final para aqueles que deliberadamente derrubam o poder sagrado e escolhem a rebelião em vez do arrependimento. A história do rei Nabucodonosor no livro de Daniel fornece um contraste claro. Ele, um rei arrogante, recusou-se a glorificar a Deus e arrogantemente assumiu que seu poder vinha de si mesmo. Por causa disso, ele foi punido, perdeu a cabeça e viveu como um animal por 7 anos. Daniel capítulo 4, versículo 28 ao 33. Por fim, porém, Nabucodonosor percebeu o poder supremo de Deus, arrependeu-se e foi restaurado mental e espiritualmente. Seu arrependimento é um testemunho da misericórdia de Deus para aqueles que retornam a Ele. Em contraste, a trindade profana escolheu o caminho da rebelião sem fim. Eles não se arrependeram, não reconheceram o poder de Deus, mas continuaram a resistir até o fim. Portanto, seu destino foi completamente diferente do de Nabucodonosor. Eles foram lançados em um lago de fogo, onde a dor e o desespero duraram para sempre. 3. A vitória de Jesus no cavalo branco. Em contraste com a imagem desastrosa da Santíssima Trindade, está a gloriosa aparição de Jesus no cavalo branco, liderando os exércitos celestiais à vitória final. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a 16. Descreve-o como um poderoso guerreiro, fiel e verdadeiro, olhos como fogo e sobre sua cabeça muitas coroas do céu. Esta imagem é o contraste perfeito com o anticristo. Enquanto o anticristo tentava fingir poder e glória, Jesus apareceu como a personificação da justiça e da verdade absolutas. O livro de Apocalipse enfatiza que a espada que sai de sua boca, o julgamento e a palavra de Deus, é a arma mais poderosa de todas, destruindo totalmente todas as forças do mal.
A história de Davi confrontando Golias é uma ilustração poderosa. Golias, um guerreiro gigante com uma aparência cheia de autoridade e poder, simboliza grandes e aterrorizantes forças que os humanos não podem superar por conta própria. Ele desafiou todo o exército de Israel, aterrorizando o povo. No entanto, Davi, um jovem pastor, não se sentiu ameaçado pelo tamanho ou pelas armas de Golias. Com firme fé em Deus, Davi declarou: "Vocês vêm a mim com espada, lança e dardo, mas eu venho a vocês em nome do Senhor dos Exércitos." 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Sem a necessidade de uma arma poderosa, Davi, usando apenas uma pedra e sua foice, sob a orientação e poder de Deus, derrotou Golias em um único golpe. Essa vitória não é apenas uma demonstração da força de Deus por meio de pessoas humildes, mas também uma afirmação de que a força material não pode superar o poder supremo de Deus. Da mesma forma, no Armagedon, a batalha final entre o bem e o mal, Jesus enfrentará as forças rebeldes do mundo, representadas pela Santíssima Trindade, não com armas materiais, mas com suas próprias palavras. Apocalipse capítulo 19, versículo 15 diz: "Da sua boca sai uma espada afiada para derrotar as nações." As palavras de Jesus, símbolos de poder supremo e verdade absoluta, foram suficientes para pôr fim à rebelião final de Satanás, do anticristo e do falso profeta. Esta imagem enfatiza que a vitória que pertence a Deus não vem de uma demonstração de poder material, mas do poder incomparável de sua palavra. Como Davi enfrentando Golias, Jesus não precisou de força física para derrotar as forças do mal, pois ele era a personificação da onipotência e da justiça. 4. Significado para os cristãos. O destino final da Santíssima Trindade é um poderoso lembrete de que a rebelião e o pecado nunca podem triunfar diante de Deus. Embora a Santíssima Trindade possa parecer poderosa e poderosa, ela é apenas uma ferramenta temporária no plano eterno de Deus. A Bíblia afirma que todos os que são fiéis a Deus permanecerão firmes no dia da vitória. A batalha do Armagedon também é um chamado para os crentes se apegarem à sua fé, especialmente em tempos de turbulência e tentação. O Salmo, capítulo 46, versículo 1 a 2, diz: "Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro que está sempre presente em tempos de angústia." Este é um encorajamento para cada um de nós, que mesmo diante de grandes provações, podemos confiar que Deus está sempre ao nosso lado. O destino final da Santíssima Trindade, derrotada na batalha do Armagedon e lançada no lago de fogo eterno, é uma evidência clara do poder e justiça absolutos de Deus. Por meio dessa batalha final, a Bíblia afirma que o pecado não pode ser vencido e que aqueles que se opõem a Deus enfrentarão consequências eternas. Implicações para os crentes. Em cada uma de nossas jornadas de fé, especialmente no final de nossas vidas, a pergunta mais importante não é apenas em que acreditamos, mas também como viveremos para manter essa fé. Diante da perseguição, engano e grandes dificuldades, o livro de Apocalipse oferece uma mensagem poderosa. Seja fiel, persevere e espere pela vitória final que Deus prometeu. O livro do Apocalipse foi escrito no contexto da primeira igreja que sofreu severa perseguição do Império Romano. Os primeiros crentes enfrentaram provações inimagináveis. Foram forçados a escolher entre a lealdade a Deus ou a lealdade a César, uma escolha que trazia a morte ou a vida. A mensagem de Jesus no livro de Apocalipse ecoa hoje: "Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida." Apocalipse capítulo 2, versículo 10. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego em Daniel 3 é uma excelente ilustração da lealdade inabalável a Deus, apesar das ameaças e pressões mais duras.
Esses 3 jovens enfrentaram um grande desafio quando o rei Nabucodonosor ordenou que o povo adorasse a estátua de ouro que ele havia erguido, sob a ameaça de que qualquer um que se recusasse seria jogado na fornalha ardente. Ainda assim, sua lealdade a Deus não vacilou. Eles declararam inequivocamente: o Deus a quem servimos pode livrar-nos da fornalha ardente e da mão do rei. Mas embora ele não nos tenha livrado, não servimos aos deuses do rei, nem adoramos a estátua de ouro que o rei havia erguido. Daniel capítulo 3, versículo 17 ao 18. Esta declaração expressa forte confiança e total confiança em Deus, independentemente das consequências. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam dispostos a trocar suas vidas para manter sua fé, recusando-se a transigir com a desobediência a Deus. Eles mostram que a verdadeira lealdade não se baseia nas condições de proteção ou libertação, mas no compromisso absoluto com Deus, mesmo nas circunstâncias mais críticas. A história não se limita à sua fidelidade, mas também revela o poder e a presença de Deus. Quando foram lançados na fornalha ardente, o fogo não lhes fez mal, e uma quarta figura semelhante ao Filho dos Deuses, Daniel capítulo 3, versículo 25, estava presente com eles. Este é um poderoso lembrete de que Deus está sempre com aqueles que são fiéis a Ele, mesmo nas maiores provações. No mundo de hoje, mesmo que não tenhamos que enfrentar fornos reais, ainda estamos vivendo no meio dos fogos da tentação e da pressão social. Convites tentadores do mundo, do poder, da fama às coisas materiais, são todos testes de nossa lealdade a Deus. Lembre-se, somente aqueles que são fiéis até o fim serão recompensados com a coroa da vida. Uma das principais mensagens do livro de Apocalipse é a preparação para as grandes provações que os crentes enfrentarão nos últimos dias. A Santíssima Trindade usará todos os meios para enganar e perseguir aqueles que pertencem a Deus. No entanto, o livro do Apocalipse afirma que a força dos crentes não vem de si mesmos, mas da presença e do poder de Deus. A história de Elias em 1 Reis, capítulo 19, ilustra isso profundamente. Depois de confrontar o profeta Baal e testemunhar o poder de Deus através do fogo do céu, Elias ainda sentiu medo e fugiu quando foi perseguido pela rainha Jezabel. Em sua exaustão, Deus não apenas lhe deu comida e água, mas também o lembrou de que ele estava sempre ao seu lado. Este é um testemunho do fato de que mesmo as pessoas mais fiéis precisam da força de Deus para superar as provações. Hoje, também enfrentamos várias formas de perseguição, não necessariamente da espada ou da prisão, mas de pressões mentais, sociais e pessoais quando vivemos a fé cristã. Na família, apegar-se à nossa fé às vezes pode nos fazer sentir sozinhos, especialmente quando os entes queridos não têm empatia ou compartilham as mesmas crenças. Na sociedade, valores bíblicos como honestidade, amor e humildade podem ser minimizados ou opostos aos padrões mundanos, levando à oposição, crítica ou até mesmo alienação. Mesmo em nossos corações, às vezes enfrentamos ceticismo, imaginando se estamos no caminho certo ou se nossas crenças são fortes o suficiente para superar o desafio. No entanto, o livro de Apocalipse nos dá uma maravilhosa palavra de encorajamento. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo seu testemunho. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Esta palavra nos lembra que a vitória não vem de força ou esforço pessoal, mas de confiar completamente em Deus e em seu poder. O sangue do Cordeiro, o sacrifício de Jesus na cruz, é a fonte de salvação e força. É por meio desse sacrifício que todos os pecados são perdoados e todas as fraquezas são transformadas. Nosso testemunho, quando se trata do amor e do poder de Deus em nossas vidas, é uma ferramenta poderosa para fortalecer nossa fé e resistir à perseguição.
Seja enfrentando desafios ou oposição, esse testemunho não apenas nos fortalece, mas também pode inspirar e levar outras pessoas ao Senhor. Este versículo é um lembrete de que nossa vitória não é baseada em habilidade ou circunstância, mas em colocar nossa confiança em Deus e em sua obra. Apesar das ameaças ou oposição do mundo, somos chamados a continuar a viver e testemunhar a fé com amor, fidelidade e coragem. O que diferencia o livro de Apocalipse de outros livros proféticos da Bíblia é sua forte afirmação da vitória final de Deus e de seu povo. As imagens da Nova Jerusalém, do Rio da Vida e da Árvore da Vida não são apenas símbolos, mas também uma promessa segura de um futuro cheio de glória e paz. A Nova Jerusalém, descrita em Apocalipse capítulo 21, versículo 2 a 4, é um lugar onde não há mais lágrimas, não há mais sofrimento e não há mais morte. Esta não é apenas uma recompensa para aqueles que se apegam à fé, mas também uma afirmação de que toda dor e provação nesta vida são significativas. Uma história relacionada é a libertação dos israelitas do Egito. Após 400 anos de escravidão, eles foram levados à Terra Prometida, um lugar cheio de leite e mel, um símbolo da redenção e das promessas de Deus. O Rio da Vida e a Árvore da Vida, descritos em Apocalipse, capítulo 22, versículos 1 a 2, oferecem uma imagem de cura e restauração completa. No Jardim do Éden, a Árvore da Vida já foi a fonte da vida eterna que o homem havia perdido para o pecado. Gênesis capítulo 3, versículo 22 a 24. Mas na Nova Jerusalém, a Árvore da Vida é restaurada e o Rio da Vida flui do trono de Deus, enfatizando que a vida eterna vem somente dele. Teólogos como N. T. Wright enfatizaram que essas imagens não eram apenas simbólicas, mas também uma afirmação de que Deus restauraria a ordem original da criação. Isso não é apenas esperança para o futuro, mas também uma motivação para vivermos uma vida de fé e esperança no presente. O significado do livro de Apocalipse para os crentes reside não apenas nas advertências dos últimos dias, mas também na afirmação da vitória final de Deus. A fidelidade, a força para superar as provações e a esperança na Nova Jerusalém são lembretes de que o caminho da fé nunca é sem sentido. Para os membros mais velhos que passaram por muitas provações na vida, esta mensagem traz grande consolo. Vivamos cada dia com fidelidade, sabendo que não importa como o mundo mude, as promessas de Deus permanecem inalteradas. A vida eterna, a restauração e a paz eterna aguardam aqueles que são fiéis a Ele. A jornada através do livro do Apocalipse nos deu uma visão da batalha final entre o bem e o mal. A Trindade profana, com toda a sua intriga e poder, parece trazer caos e destruição em todo o mundo. Mas a Bíblia afirma uma verdade imutável. Deus é todo-poderoso e a vitória final pertence inteiramente a Ele. O Apocalipse não é apenas uma história de julgamento, mas também uma mensagem de esperança para todos os que depositam sua fé em Jesus. Embora o mundo esteja cercado de engano e pecado, Deus prometeu que não abandonará aqueles que são fiéis a Ele. Assim como Ele protegeu os israelitas através do Mar Vermelho, Ele nos livrará da destruição dos ímpios. Apocalipse 21, 4 enfatiza que chegará o dia em que não haverá mais lágrimas, não haverá mais sofrimento e a morte será destruída para sempre. Esta é a promessa segura de Deus e uma grande fonte de esperança para aqueles que perseveram na fé. No entanto, isso exige que cada um de nós tome medidas. A fé não é apenas uma palavra, mas uma jornada de vida, onde devemos ser fiéis a Deus nos bons e nos maus momentos. A história de Jó é uma ilustração vívida. Apesar da perda de tudo, de sua família, de seus bens e de sua saúde, Jó não abandonou sua fé no Senhor.
Como resultado, Deus não apenas restaurou o que ele havia perdido, mas também o abençoou duplamente. Jó capítulo 42, versículo 10. Como Jó, somos chamados a permanecer fiéis e confiar em Deus, independentemente de nossas provações. Mas apegar-se à fé não é apenas uma responsabilidade pessoal, mas também uma preparação para o dia do retorno do Senhor. Apocalipse adverte que o dia virá tão repentinamente quanto um ladrão de noite. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Precisamos estar prontos, não apenas vivendo uma vida justa, mas também compartilhando o Evangelho com as pessoas ao nosso redor. Essa preparação não é apenas para nossa própria proteção, mas também como um ato de amor para levar os outros à salvação. Antes de concluir, convido os membros a reservar algum tempo para refletir. Como estamos vivendo com fidelidade e esperança? Estamos preparados para enfrentar os desafios do mundo e nos apegar à fé? Em um mundo cheio de tentações, pressões e desafios, nossa lealdade a Deus está tão intacta quanto no início? Essas perguntas não são apenas para cada um de nós individualmente, mas também um convite para compartilhar, encorajar e elevar uns aos outros juntos em nossa jornada espiritual. Eu encorajo você a discutir e compartilhar seus pensamentos. Esta não é apenas uma oportunidade de aprofundar nossa fé, mas também uma maneira de expressarmos nosso amor e construirmos uma comunidade em Deus. Escutando-nos e encorajando-nos uns aos outros, ajudamo-nos mutuamente a caminhar com mais firmeza no caminho da fé, apesar das turbulências da vida. Para encerrar, lembre-se de que, embora o mundo esteja coberto de trevas, a luz de Deus nunca se apaga. Estamos vivendo na expectativa do dia em que Jesus retornará em poder e glória. Será o dia em que todo joelho se ajoelhará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, e nós, os crentes fiéis, entraremos juntos na Nova Jerusalém. É onde a alegria, a paz e a presença de Deus durarão para sempre. Viva com fé e esperança, pois a vitória pertence a Deus. Ele é o detentor de todas as coisas, a luz que nunca se apaga e o porto seguro para todos os que confiam nele. Permaneçamos fiéis, vivamos com alegre expectativa e nos preparemos juntos para aquele dia glorioso. Jesus triunfou sobre o mundo e promete que nós também compartilharemos dessa vitória. Aleluia! A glória pertence a Deus para sempre.